hoje em dia vê um amadurecimento muito bom, assim, da pessoa física. Tem até algumas... De vez em quando você fala com algumas pessoas que antigamente falavam assim, não gosto desse tipo de passivo, né? Esse tipo de investidor, ele entra e sai com uma facilidade muito rápida, não sei o quê. Então é o que a gente vê mais hoje em dia, assim. A gente vê que as pessoas estão muito mais conscientes e até fazendo movimentos contrários, né? Do que geralmente fariam. Então a gente tem visto um amadurecimento muito bom. A gente gosta muito de ter pessoa física. Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais o Fundo do Baú e hoje muito especial, 10º episódio. Como sempre, Marco Saravalho ao meu lado. E aí, Marcão? Muito obrigado pelo convite, muito especial a data de hoje, né? E uma das nossas maiores referências aí hoje em fundos de investimento, né? Pode revelar já o nome? 30 anos nesse mercado. Eu, como assessor, usei demais e ainda uso os fundos, mas eu vou deixar ela falar. Glenda, fala um pouquinho pra gente. Glenda de sobrenome Esparta. Por favor, É bem isso, né? apresente. Todo mundo acaba associando a empresa mesmo. Mas é uma associação boa. Vamos começar pelos 30 anos, gente. É muito histórico. Acho que mais do que... Tá fazendo esse ano? 30 anos? Esse mês, agosto. 30 anos. Olha lá, pegamos no mês de agosto. No mês certinho. Porque a gente começou lá atrás como um clube de commodities, que aí se tornou o Sparta Cíclico, né? Porque o gestor fundador, ele é engenheiro agrônomo, então fazia super sentido ele operar commodities. E aí acabou se tornando super relevante o fundo. Foi o melhor fundo do mundo em 2007 e 2008. Numa época que não existia plataforma, não existia corretora para você. E a gente tinha cliente direto, então era bem trabalhoso, assim, querer investir no fundo. Aí crescemos pra caramba e depois, coisa de 12 anos atrás, a gente criou a frente de crédito privado, que é o que a gente ficou mais relevante, inclusive. Então, o Sparta Ciclo existe até hoje, mas poucas plataformas distribuem. E aí a gente ficou bem grande no crédito high grade, né? Nas maiores empresas aí do mercado que a gente trabalha. Então, a gente tá com 8 bi sob gestão, mais ou menos. Voltando a crescer agora, né? Depois do primeiro semestre, depois a gente fala, mais conturbado. E temos 32 pessoas na equipe. Muito bom. Desses 8 bi, quanto que é? Como é que tá dividido? E é praticamente tudo crédito. 99% é crédito. O Cíclico é um fundo com menos de 100 milhões. E a gente também tem uma frente quantitativa, mas é uma estrutura à parte da Sparta. São mais 12 pessoas fora. Muito bom. Vamos lá, a série de perguntas. Lembrando que o pessoal já tinha enviado algumas perguntas que a gente selecionou tanto nos nossos perfis pessoais, né, do Instagram, como também no Fundo do Baú lá no Instagram, @FDB. Então vamos começar falando um pouquinho do... Aí eu vou para saudosismo mesmo, para a essência Sparta Top, né? Você falou um pouco dessa criação da Sparta, como ela nasceu, o clube de crédito, enfim. Fala um pouquinho desses fundadores e de como vocês viram para poder serem exponenciais aí no mercado de crédito do Brasil. Legal, acho que um ponto super legal do Top, ele, na época que a gente criou ele, não tinha gestora de crédito independente, assim. A maior parte das gestoras, elas eram ligadas aos grandes bancos para fazer crédito. Então, as pessoas, eu acho que nem enxergavam tanto valor, né, em ter uma gestora de crédito. E aí, até esses dias a gente falou com um parceiro de um banco, ele falou assim, eu nem achei a ideia tão boa lá atrás, mas, pô, fazia muito sentido, né? E o Sparta Top foi um dos primeiros fundos D30 do mercado, que também foi... A gente sempre tenta ser pioneiro em algumas questões e lançar produto na frente, mesmo que a princípio as pessoas olhem o nariz meio torto, mas depois prova a razão de ser. Então a gente sempre tem esses fundos D30, na verdade todos nós somos, porque eu acho que até entra numa polêmica, né? Muita gente acaba falando assim, putz, fundo de crédito, associa muito ao fundo D0 de crédito, que é realmente a porta de entrada. A gente é uma das únicas também que não tem fundo D0. A gente entende que passivo e ativo não combinam ali, não conversam. Então a gente tá falando de um ativo que são debêntures com prazo longo, que tem uma liquidez muito boa hoje em dia no mercado, mas não é assim...
se vem uma onda de resgate muito forte, o fundo não tá com um caixa adequado, como foi, por exemplo, esse ano, é onde a gente vê dar mais problema. E o passivo é a pessoa física querendo resgatar o quanto antes e o dinheiro ali na mesa e geralmente quer resgatar na pior hora possível, né? Então a gente sempre tenta fazer um negocinho bem adequado, bem ajustado, que seja bom pra gente, mas que seja muito bom pro cotista, pra que ele esteja num produto muito adequado que vai dar resultado ao longo do tempo, tanto que tem esse histórico todo. Então o Sparta Top é o fundo que vai comprar debêntures corporativas de grandes empresas, nesse high grade aí que a gente fala. O high grade até tá dando uma definição que o gestor falou esses dias, ele falou assim, empresa que você não precisa contar, você não precisa olhar para a garantia para contar que ela vai honrar com a sua dívida, porque a própria estrutura dela de capital, você já fica confortável em comprar uma dívida dela. E a gente tá fazendo uma gestão ativa, então a gente tá falando assim, uma carteira mega pulverizada, então a gente tá com mais de 150 empresas diferentes. E aí, cada empresa a gente pode ter mais de uma dívida, né? Mais de uma emissão. Então, a quantidade de ativos na carteira são páginas, assim. Se alguém quiser ver, a gente sempre abre, mas são páginas. E aí, a gente vai fazendo sempre a alocação e trocando ao longo do tempo. Então, esse ano, abriu muita oportunidade, porque tinha muito preço fora da média histórica, assim. Então, a gente recicla muito bem a carteira, vai sempre olhando ali preço relativo, né? Ah, esse daqui, putz, já não faz tanto sentido, dado o risco dela, vamos trocar. E a gente vai... e hoje em dia, a gente entende que está numa hora excepcional para entrar na classe, né? Muito bom. Esse começa só para entender como é que é o dia a dia dentro dos fundos de crédito, como é que funciona a composição lá do time, da equipe. Cada equipe fica para um tema ou para um fundo? Como é que fica a separação? A gente tem essas 32 pessoas hoje e a gente tem uma quantidade bem grande de analistas. A gente tem 10 analistas. Esses dias a gente falou com um grande banco que eles têm menos analistas que a gente. Eu fiquei, pô... Por que tem que ter tudo isso? Porque a gente investe em muitas empresas, mas você tem que conseguir acompanhar, sabe? O balanço de todas elas, o que tá acontecendo, dado setorial, então tem que ter braço. Aí, desses 10 analistas, cada um vai ser dividido por setores. Então, cada um cobre uns 2, 3 setores diferentes. E a gente tem mais 4 pessoas que são do comitê de crédito. Então, eu tô falando de 2 gestores. Então, a gente vai ter, assim, um gestor, ele tem um perfil mais... como fala? Analítico. Então, tudo que é emissão no primário, avaliação da empresa, ele vai lá falar com os analistas, vai avaliar certinho, fazer aquela parte legal de planilhar em Excel, né, que o analista gosta, e aí leva para o comitê. Então, ele é mais responsável pela essa parte mais de avaliação da saúde da empresa mesmo, e da emissão. Depois a gente tem um outro gestor, que ele é mais trader. Então, ele toca nossas negociações no secundário. A gente tá falando do crédito high grade, que tem uma margem que é minúscula, sabe? Então, o preço aqui pra gente importa pra caramba. Eu acho que o preço sempre importa, né? A gente ganha, na verdade, entrando no preço certo em tudo, né? Que a gente vai fazer na vida. E no nosso caso não é diferente. Então tem que saber, assim, ó, essa taxa faz sentido? Às vezes a gente tem uma emissora aprovada, bacana, boa qualidade, mas não tá no preço justo, a gente não entra. Espera abrir preço no que a gente entende que é um range adequado. Então ele vai ficar tocando essas negociações secundárias, sempre olhando esse preço relativo, comprando e vendendo e fazendo a alocação, melhor relação risco-retorno. Depois a gente tem um diretor de investimentos que tá lá há 1000 anos também na Sparta. Gostei do 1000 anos. Pô, a galera lá tá junto há muito tempo. E mais o diretor de risco que tem poder de veto nas decisões. Esses 4 estão juntos há pelo menos 12 anos, sabe? Então tem uma gestão que tá junto. Eu acho que essa parte da história, assim, é super relevante nossa, porque a galera tá junto há muito tempo. A gente tem 6, acho, pessoas do ITA. Então ainda bem que vocês me chamaram, né? Porque dá pra conversar melhor. A próxima vez a gente vai chamar o time do ITA aqui, mas... eles estão bem treinadinhos, são bem velhos. Hoje em dia eles falam bem. Então, pô... Não, mas eu até elogiei esses dias o analista. Eu falei, melhorou bastante, né? Porque eles falavam mais travadinho. Agora tá fazendo bastante reunião, fica mais solto. Então eu tenho uma equipe bem estruturada. E aí a gente tem um comitê de crédito semanal. Vai lá pro comitê e a gente avalia o que vai entrar, o que vai sair e vai tocando as negociações diárias. Boa. E até pegando esse gancho, Glenda, nós temos uma pergunta, nós falamos que ia abrir aí para 3 perguntas da galera, o pessoal mandou e acaba que corrobora com o que você falou agora, principalmente desse nível de critério que vocês têm para trabalhar. Né? Gustavo Chacu, assessor, o arroba dele é Gustavo Chacu com 26. Ele mandou aqui pra gente, ele pergunta: como que o mercado começou a trabalhar crédito com pessoa física? Glenda, como vocês veem isso? Vocês estão tanto tempo aí no mercado.
o mercado começou a trabalhar, que forma que foi? Foi responsável? Como é que está sendo isso para a pessoa física diretamente? Olha, a gente hoje em dia vê um amadurecimento muito bom, assim, da pessoa física. Tem até algumas... De vez em quando você fala com algumas pessoas que antigamente falavam assim, não gosto desse tipo de passivo, né? Esse tipo de investidor, ele entra e sai com uma facilidade muito rápida, não sei o quê. Então é o que a gente vê mais hoje em dia, assim. A gente vê que as pessoas estão muito mais conscientes e até fazendo movimentos contrários, né? Do que geralmente fariam. Então a gente tem visto um amadurecimento muito bom. A gente gosta muito de ter pessoa física. O que a gente sempre cresceu muito com pessoa física foi com duas vertentes principais. Fundos de debêntures incentivadas, porque são isentos de imposto de renda para pessoa física. E, faz super sentido ter numa carteira, ter um percentual ali adequado, porque você não paga imposto. E o resultado, ao longo do tempo, é bem interessante. A relação risco-retorno a gente gosta bastante. E hoje em dia a gente tem fundos listados em bolsa. A gente tem 3 fundos diferentes. 2 FIINFRAs, que compram debêntures incentivadas, e um FIAGRO. Então, hoje, mais do que nunca, assim, a gente sempre foi muito pró-pessoa física, sempre tentou muito manter essa comunicação aberta, mas acho que a gente acabava ficando ali mais falando com o assessor mesmo, porque o assessor ia pra ponta. Só que hoje, como a gente tem Juro 11, CDI 11, CRA 11, a gente é muito mais demandado por pessoa física, né? Então, você tem que ter uma comunicação muito direta, que as pessoas entendam tudo que você tá fazendo, ser transparente pra conseguir que todo mundo fica na mesma página. E assim, renda fixa é um pouquinho mais complicado do que as pessoas pensam, né? Tipo, tem as suas variáveis ali, o preço vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente entende que, assim, é excelente ter um público de pessoa física compondo tanto a parte que a gente tem de alocação com a gente, representa uma parte significante da empresa, diria, uns 30% vem via plataforma do que a gente tem. Aí tem mais os veículos de previdência, não sei o quê. Então, a gente gosta e eu acho que a gente sempre também buscou ter esse contato, porque a pessoa física tem que... a gente tem produto que é pra pessoa física, sabe? A gente tem que falar necessariamente com elas. Então, a gente entende que tá mudando bastante. Esse ano foi um super teste, por exemplo. A gente poderia ter visto pessoa física ter panicado muito mais, ter vendido muito mais. Pra Esparta, não foi o pior ano possível, assim. A gente tem um nível de resgate dos fundos que não acelerou. Entendi. O que a gente viu acelerar foi nos fundos D0, principalmente. A gente foi impactado pelo movimento de mercado, né? Mas pra gente conseguiu ter uma estabilidade, assim. Então, mostrou que, sim, pessoa física, parabéns. Vocês não saíram vendendo a qualquer preço. Tô desesperado. E agora, inclusive, já estão até retomando. Muito bom. Você falando sobre uma pergunta um pouquinho mais macro, né? A gente está falando de debêntures incentivadas. Primeiro, como é que você vê essa questão de talvez tributar alguns fundos, enfim, essa questão que acho que é o assunto de 2023, talvez para 2024? Boa pergunta. Porque de um lado a gente tem... Acho que qualquer país a gente precisa investir muito, principalmente em infraestrutura, né? Então, assim, a gente vai precisar de financiamento. Ao mesmo tempo tem essa preocupação, porque é um veículo que leva muito benefício para a pessoa física final, né? Seja no ganho de capital, seja nos juros. Como é que vocês estão vendo isso, né? De um lado, pode ser que esses fundos, né, essa demanda exploda, né, em termos de financiamento, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação. Se tem algum assunto, até com as informações que a gente tem até esse momento, como é que vocês estão trabalhando lá internamente? Perfeita pergunta. A gente está super animado, inclusive. Porque assim, o estoque de debêntures incentivadas não é tão significativo assim. Então, óbvio, tem crescido pra caramba, não sei o quê. Mas mesmo se tributasse, não seria um ganho tão relevante para o governo. Tá. Então, ela nunca entrou em pauta de reforma tributária. Até agora não entrou. Então, a gente entende que debêntures incentivados vai continuar isento para pessoa física. Então, um ponto super positivo. E aí, esse começo de ano, inclusive, o governo abriu para novos setores, né? Porque a gente teve principalmente energia e saneamento ali que vão dominar, né, as emissões. Outros setores vão começar a poder emitir a partir do ano que vem e também ser isento de imposto. Então, a gente tá bem feliz, assim, porque a gente tem visto que a gente é mega carente. Se você pega ranking de saneamento, assim, no Brasil, é da vergonha, porque a gente tá num dos últimos lugares, assim. Então, a gente tem uma demanda mesmo para fazer investimento e é uma forma que o governo encontrou,
que bom, né? A pessoa física pode financiar, tem empresas super boas, grandes no mercado que estão fazendo esse trabalho. Então, por enquanto, a gente entende que vai passar sem a tributação. Então, seja para fundos abertos, seja para fundos listados em bolsa, estamos animados. Eu acho que pode até ganhar mais relevância, né? Se a gente pegar ali os fundos listados em bolsa, que são os fundos de infraestrutura, FIINFRA, né? Uhum. A gente tem 13 hoje no mercado. É muito pouco, assim. Sim. E, pô, não paga imposto de renda nunca. A gente tá falando de uma renda fixa, conservadora, sabe? Deveria ter mais. Uhum. Deveria ter outras gestoras abrindo esses tipos de estrutura. E deveria ter mais interesse da pessoa física também. Porque é um ganho... Se você coloca ali o ganho de não pagar imposto, pô... Tá. É considerável, né? Você consegue recapitular, só para deixar a audiência aqui, todo mundo na mesma página, assim... por exemplo, vocês distribuem... É uma lei distribuir ou é uma regra da Esparta, vocês distribuírem todos os meses? Outra coisa, por exemplo, isenção. Acho que a gente às vezes lembra dos 20 mil reais da Bolsa. Né? Aqui acho que a isenção é total, independente do volume, enfim. Só para aquele FAQ, né? Aquelas perguntas Sim. que são sempre feitas, né, para colocar tudo na mesma página, utilizando o Esparta como referência, mas talvez para a indústria, né? Para a indústria como um todo. É legal. Os FIINFRAs, eles não têm obrigação de distribuir dividendo. Uhum. Tanto que o primeiro de uma gestora bem grande, assim, no mercado, ele não distribuía. Só que aí você também não tem cotista, né? Você deveria falar isso no vídeo. Porque as pessoas estão acostumadas com o fundo imobiliário ali, com o resultado mensal e tal. Então, essa gestora acabou até mudando o regulamento para ter distribuição, se adequando para ter distribuição mensal. E aí todos os fundos no mercado acabaram seguindo essa mesma estratégia, porque é o que as pessoas estão realmente acostumadas. A gente não é obrigado. Então, a gente... faz o que a gente quiser. Fundo imobiliário tem aquela obrigação, né? A cada semestre tem que distribuir 95%. Não sei o que. A gente não tem, não precisa. Então, a gente que acaba conseguindo fazer essa gestão e distribuindo o que é resultado ali pro cotista. Então, isso, no caso da Esparta, a gente tem uma particularidade. A gente distribui o que é lucro acumulado, resultado pro cotista. A gente trabalha com regime de competência. Então, se o fundo não der resultado no mês, a gente pode eventualmente não pagar esse dividendo, né? Uhum. Então, tem essa particularidade que a gente não amortiza. Sendo bem sincera, né? Amortizar é você pegar ali R$1 do que você tem no fundo, devolver aqui pro cliente. Tipo, eu não fiz nada, não te gerei nenhum valor, mas algumas pessoas podem ficar felizes. Pô, ganhei dinheiro aqui, caiu na minha conta, só que veio do seu bolso que você entrou na última oferta, basicamente. Então, a gente... o nosso administrador colocou a regra de regime de competência, a gente acha super justo, a gente acha que é o que tem que deveria ser até mais comentado. Então, a gente trabalha... Aí é muito fácil vocês acompanharem. Então, a gente trabalha com a base do fundo, base 100, saiu a 100. Tudo que fica acima de 100, a gente tem cota patrimonial diária. Então, todo dia, vocês conseguem entrar no site e ver assim, quanto que vale o fundo hoje? Qual que é o valor justo dele? É como se fosse cota de um fundo aberto, normal. Ele tem ali. Então, tem esse norte e tudo que é acima de 100 é esse lucro acumulado, que eventualmente vai virar dividendo para o cotista. E aí, se essa cota fechar abaixo de 100 em algum mês, se a gente teve algum prejuízo, marcação no mercado desfavorável, ou default da carteira, que é mais difícil ver, mas eventualmente pode acontecer, aí também não faz a distribuição. Então, é um acordo de cavalheiros ali, eu acho que bem justo, sabe? Olha, a gente se compromete, você tá pagando uma taxa de administração pra gente, a gente se compromete a trabalhar, gerar resultado pra você, o que a gente for gerando de resultado a gente vai distribuindo pra você. O que tá ali na cota patrimonial, você não paga imposto quando você vende a cota no mercado. Então, você já tá com dinheiro ali no lucro, já tá com esse resultado para você. Então, a gente só vai tentando fazer que fique mais linear ao longo do tempo, né? Porque alguns meses a gente consegue dar um resultado maior do que outro, né? Então, a gente tenta deixar um pouquinho mais estável para o cliente não ficar um mês ganha R$4, outro mês ele ganha 50 centavos. Então, a gente tenta dar uma estabilidade também. E sempre não distribui tudo, porque, começar do mês zerado é difícil, né? Correndo atrás do prejuízo. Aí eu tenho mês mais curto, mês mais longo. Então, a gente sempre deixa uma gordurinha, desde o início do fundo, a gente deixa uma gordurinha para começar o mês mais tranquilo, com uma sobra aí. Não ter que fazer uma alocação errada, porque tem que pagar o dividendo, por exemplo. Muito bom. Ótimo, acho que deu para entender o FIINFRA. Ele segue muita regra do fundo aberto, sabia? De regulamento, assim. Então, é só uma evolução, que é muito mais eficiente, né? Você ter uma estrutura listada em bolsa.
O que muda para a gestora? A gente não tem que pagar o resgate. Uhum. Então, a gente consegue alocar de uma forma melhor. Sim, a gente tem mais controle. Então, assim, hoje, eu não sei se a gente vai... Quanto vai ser aporte e resgate nos fundos abertos. Por mais próximo que a gente esteja de parceiros, não sei o quê, pode surgir, né? A pessoa não precisa do dinheiro agora. Então, ali no fundo fechado, na bolsa, a gente tem esse controle, então a gente consegue ser mais eficiente na alocação, porque não tem essa preocupação de liquidez na conta. E é justamente o que a gente passa, eventualmente, no crédito, né? Tipo, muita onda de resgate, distorce o preço, porque tem a marcação ao mercado, e aí depois volta. Então, a gente consegue eliminar esse problema aí de ter que é o risco de liquidez da conta. Sim. Se o cliente quiser resgata a cota mercado, e aí não tem impacto para a gestão. Uhum. Você vê que a experiência do mercado já tem aprumada, né? A Esparta não dá mole nisso, né? E até muito nessa linha, eu vou fazer a segunda pergunta aqui do David, grande David Martins. Conhece bem, né? O David Martins. Vocês conhecem ele já? Conhecemos bem. Ele fala um pouco do CDI 11, que você até falou, né? E ele pergunta como que esse risco de mercado afeta o CDI 11 ou não. Legal. Como é que é isso? Boa pergunta. A gente, nos fundos, na família de fundos listados, a gente começou com o juro 11 e depois a gente criou o CDI 11. Conta até a história. O juro 11, ele vai comprar debêntures incentivadas, são papéis que são emitidos a IPCA+. E aí a gente faz um ajuste para ele acompanhar o IMAB5, que é a inflação curta. São as NTNBs com vencimento de até 5 anos. Por quê? Basicamente para reduzir volatilidade do fundo. Então a gente consegue ter um resultado, na média, muito similar ali ao IMAB, se seria se a gente não tivesse feito esse ajuste. Só que a gente reduz vol. É bom pra gente, porque dá mais previsibilidade do que vai ser resultado ao longo do tempo, e é bom pra pessoa física que tem menos volatilidade na carteira dela. Então, é isso. Então, ele vai ter... Esses fundos vão ter 2 riscos. O risco de mercado, que vem da oscilação do IMAB5, e o risco de crédito, que vem dos spreads do prêmio de crédito, efetivamente, que a gente está correndo. O que a gente fez no Juro 11 ano passado? Ele trabalha com IMAB5, só que, excepcionalmente, em 2022, a gente teve deflação no Brasil. Né? Um negócio que é bem difícil de imaginar. E aí, nesse movimento de, vai ter deflação, o IMAB5 tem uma componente de resultado dele que é o IPCA, ele vai ficar para trás. Ele vai ter um impacto ali no curto prazo. Então, a gente pegou esses mesmos papéis que a gente tinha em carteira IPCA+, e trocamos o indexador. A gente foi para o CDI+, para fugir desse vento contra ali da inflação negativa. E ele ficou ali 6 meses rodando no CDI. Pessoa física não tem nada a ver com isso. As pessoas nunca vão sempre te elogiar, né? A gente sempre recebe uma crítica outra, mas é bom. Aí algumas pessoas reclamaram, falaram, pô, mas por que vocês mudaram? Porque na minha caixinha aqui como alocador, o Juro 11 tá na caixinha inflação. Eu já tenho outro papel que eu uso no CDI+. Vocês estão bagunçando a minha estratégia. Aí você fica, pô, tô tentando fazer o meu melhor, sabe? Aí a gente falou, então beleza, dá pra gente criar um fundo que seja sempre rodando a CDI. Tá. Que é o CDI 11, como o próprio nome dele diz. Então, a gente consegue pegar esse papel IPCA+, e trocar para CDI. Então, na verdade, ele não tem risco de mercado. Porque ele vai seguir o CDI é uma linha reta ao longo do tempo, então a gente consegue eliminar isso. O que ele tem de oscilação no mês a mês vai ser o risco de crédito. Então, o spread abriu, fechou, depois a gente comenta mais sobre isso, é o que vai impactar na cota dele mais ao longo do tempo. Então, tem essas particularidades. Aí, só para deixar claro, o Juro 11 vai poder ser, ele na média, ele é IMAB5, mas se ele quiser eventualmente trocar o indexador, ele tem essa liberdade, ele é discricionário. O CDI 11 não, ele vai ser sempre CDI. Tem CDI alto, né, no nosso país, historicamente, acho que não vai demorar um tempo ainda para mudar isso. Então, a gente tem bastante espaço para seguir com o CDI. Sempre tem também perfil de investidor para o CDI. Muito bom. Eu tô pensando numa pergunta aqui bem simples, assim. Mas, por exemplo, no NET, se for pensar já o líquido, por ser um fundo incentivado, você também, fora a seleção de ativos, enfim, o trabalho de todos os analistas, mas você automaticamente tende a ter uma performance já acima do CDI. Sim, né? Porque a gente está com um prêmio a mais, né? Você está comprando dementes incentivadas. Porque eu acho que essa alternativa... E aí a segunda pergunta que eu queria falar para você, como é que está o volume hoje? Porque acho que aquela pergunta assim, pô, mas se eu precisar sair, né? Se todo mundo precisar de resgate, enfim, como é que fica essa negociação em bolsa? Se bem que
cada tem dia aumentado. vem aumentando, né? O Juro 11, eles giram em torno de 1,5 milhão, 2 milhões por dia. Então, uma liquidez bem tranquila, assim. Igual o fundo imobiliário, ele é o segundo FINFRA mais listado. Ele bate de vez em quando mais o negociado e o segundo mais negociado. E aí, quando você considera pelo tamanho dele, a gente fica super confortável. O CD11 tá há menos tempo na bolsa. Por quê? A gente começou ele no olho do furacão, esse fundo. A gente começou em março, finalzinho de fevereiro. Então, ele começou com uma oferta 476, restrita para alguns investidores alocarem. E aí ele fica 3 meses em lock-up. Dá o lock-up e negocia na bolsa para investidor qualificado. Então, ele começou a ter negociação faz 2 meses. Na B3. Então, assim, tem pouca gente que ainda conhece o fundo. Sim. Mas a gente tá com uma surpresa bem positiva, assim. Ele tá na média uns 400 mil de negociação. Agora vai aumentar um pouquinho porque a gente teve um dividendo maior, então aumentou bem. A gente teve mais de 3 milhões de negociação na última sexta-feira. Espero que continue assim. Mas em breve ele deve também ganhar uma atração maior de negociação. Então, 400 mil eu já entendo que é para 2 meses de histórico na bolsa, tá indo bem. Mas a gente quer ver, né? Sempre, não adianta nada você falar, o fundo vende 2 dias e não tem nenhum comprador ali. Então, a gente entende que ele vai, conforme a gente vai falando, obrigada pelo espaço, inclusive, mas a gente vai ficando interessado, fica muito mais fácil também ter liquidez ao longo do tempo. Mas estamos bem animados, porque tem aumentado bem. Nosso trabalho também vai sendo facilitado, né? Com certeza. Cada vez mais que vai fazendo roadshow pra gente é ótimo. E hoje é bom que tá cheio de gancho, né? Eu gosto disso. Falando um pouco disso, né? Você, hoje lá na Sparta RI, e essa interação, principalmente com escritórios e com bancos, enfim, eu conheço bem. E eu acho super relevante, né? Como é que vocês estão trabalhando esse comercial, até para levar esse conteúdo todo que a gente falou aqui, dos fundos, enfim, e dessa educação também financeira aí pro cliente final e pro próprio profissional? Como é que está sendo isso aí? Essa equipe está estruturada daqui para frente, né? Até porque o crédito ficou bem falado, né? E tem coisas que acontecem também em créditos que ajudam a ter desafios também. Não, com certeza. Não, tem que ter uma equipe parruda, né? Para conseguir dar conta, porque se a gente pega a quantidade de escritórios de plataforma, é bastante gente que a gente tem que conversar. Eu faço tranquilamente 5 reuniões por dia, se eu quiser, sempre, assim. Mas eu faço umas 4, 5 ali por dia. Então, porque tem demanda. Tem gente interessado, querendo saber. E a gente também vai atrás de todo mundo para conhecer os produtos. Porque tem particularidades. Pô, o CD11 é um fundo novo, tem que apresentar, né? Então, a gente tem... Sou eu, que tô lá há menos tempo, mas eu já tô há 2 anos. Tem a Natália. Ela tá lá na Sparta há 11 anos. Pô, isso faz muita diferença, porque ela tá desde o comecinho, desde quando a gente tava começando o Sparta Top. Então, ela é diretora de distribuição. Aí ela faz... A gente divide assim, ela faz mais institucional, só que ela também faz assessores, também faz family offices, e aí eu faço mais assessores e escritórios, né? E um pouquinho de family office. Então, porque é um volume muito grande, né? A gente também nem conseguiria. A gente tem mais uma terceira pessoa, que é a Giselda, que ela ajuda também tanto com o investidor direto, porque a gente ainda tem investidor direto, que faz o cadastro ali com a gente e não faz via plataforma, né? Então, ela toca esse operacional também e relacionamento com eles, porque a gente sabe que o trabalho de vocês é muito bom, então precisa disso, ainda bem que tem, porque senão a gente teria que ter uma equipe gigantesca comercial, né? Para conseguir falar com todo mundo. E ela também toca um operacional que a gente tem de cadastros, as renovações, um fundo que vai alocar com a gente. É chatinho, assim, a burocracia para fazer o cadastro todo certinho, rodar, mas ela toca isso super bem. Então, a gente tá com 3 pessoas hoje em dia para conseguir dar conta dessa demanda toda. Fora que, assim, vai aumentando, né? Porque quanto mais fundo listado em bolsa você tem, mais pessoa física você tem. Por exemplo, eu respondo o mailing ali do Juro 11, DI11, do CRA11. Por quê? Tanto para eu passar para a gestão o que a gente tem sentido na ponta, porque senão, sei lá, poderia contratar uma empresa ali para responder. Sim. E pra gente criar conteúdo também. Então, a gente tem um canal no YouTube. E aí, a partir dessas... essa pergunta que chegou outra vez. Putz, vamos montar um vídeo explicando pra deixar todo mundo na mesma página. Então, a gente sempre tenta também antecipar e falar, olha, imposto de renda agora no começo do ano. Todo mundo, como que eu declaro? Porque você não paga imposto, né? Você não paga nunca os produtos isentos. Mas como que eu declaro? E a gente já tinha feito um vídeo pronto antes. Então, a gente tenta marcar presença em meios digitais também, porque é super importante, né? As pessoas terem
terem essa facilidade e acesso à informação. Então, tipo, estamos no Twitter, no Instagram, todos os mails, tudo aberto. Então, tô com uma dúvida, manda pergunta ali, a gente responde rápido, sabe? Então, a ideia é que a gente consiga facilitar e as pessoas têm uma dúvida, sabe que tem a Glenda da Esparta ali que vai responder pra vocês. No Twitter mesmo, tem pouco o RI ali. Tem. A maior parte é um gestor, um analista que tá, mas RI mesmo tem pouca gente. Eu acho que vamos começar, Glenda, que acho que a pergunta do ano de 2023 dá um passo para trás, né? Já que a gente começou janeiro já com uma bomba no mercado. E até uma coisa que foi muito interessante da última reunião que a gente fez é que, lógico, a gente fala de americanas, talvez o pessoal do Rio fale mais de light. Mais de light do que de americanas, né? Tudo de lá. Só que você deixou claro ali que eu acho que talvez pela sequência de eventos que a Light acho que machucou mais o mercado do que... Então, dá um passo para trás e é lógico também a gente traduzir tudo isso em oportunidade, né? Talvez a gente esteja no meio do caminho agora, esse momento, né? Perfeito, boa. Vou falar primeiro das debêntures incentivadas, que são que a gente mais falou hoje, que são esses papéis IPCA+, estão na mão de pessoa física. Tem um movimento que aconteceu desde o ano passado. Tá. São papéis IPCA+, e a gente teve deflação. Pessoa física começou a olhar para aquilo lá e falou assim, por que eu vou ficar com papel indexado ao IPCA se tá com deflação? Não tá rendendo bem aqui no mês a mês. Sim. Né? Versus CDI alto pra caramba. E começou a vender. Desde agosto de 2022. O nosso mercado, a dinâmica de preços, é oferta e demanda. Se a oferta e demanda tá ajustado, o preço estaria certinho. Se alguma dessas pontas desequilibra, a gente vai ver o preço diferente. Então, a gente começou esse movimento de venda. Aí o fundo, mercado a mercado, roda abaixo do seu benchmark. A pessoa física olha e fala, aí não dá, vou tomar mais resgate. Então a gente fica nessa bola de neve. Então a gente ficou nesse movimento de agosto até dezembro, de um pouco de venda. Foi, assim, entre nós, saudável, porque quando a gente alocava ali em agosto, não tava bom para alocar. Porque o prêmio, né, que é o spread que a gente fala em cima de um título público referência, tava muito baixo, as empresas estavam conseguindo captar sem prêmio nenhum. Sim. E a gente olhava e falava, tá ruim para comprar agora, debêntures incentivados, por exemplo. Então foi saudável ter um pouquinho de retomada ali de preço para dezembro. Tanto que a gente queria ter começado o CDI 11 em dezembro, porque, tava no patamar ali próximo da média histórica até. Aí a gente, 2023 vai ser tranquilo, porque já teve essa melhora ali no preço. Vamos ver. Veio Americanas, né? Logo no começo do ano, fiquei louca. Eu falei, não é possível. Acabou com o meu bônus. Brasil não tem tranquilo, né? Não tem. Brasil tranquilo. Faz parte. Não tem. E era um ano que seria muito confortável pro crédito, né? CDI alto e tal. Sim. Aí, o efeito que a gente teve no mercado de incentivadas foi o mesmo que a gente já estava tendo. Então, se você pegar o gráfico ali, seguiu o mesmo patamar de aumento de abertura ali de preço. Então, foi tranquilo. Como foi o caso de fraude, não tinha como pegar. Foi o caso, o mercado encarou, essa caixinha aqui tá fora ali da média. Tá. E marcou muito rápido, né? Em 4 dias úteis, estava marcada 10% do par. Então, não tinha que valer nada, beleza. Aí foi tranquilo. Virou o mês, veio lá. Aí pegou. Porque a galera ficou assim, tudo vai dar problema. Qualquer debênture vai dar pau. Eu tô comendo. Vai dar default em tudo que é papel. Sendo que no high grade, historicamente, não tem quebradeira no high grade. Você tem esse tipo de problema no high yield, empresa menor, não sei o quê. Então, quando deu problema de light, aí todo mundo ficou assim, agora eu não quero mais isso daí não. Aí veio uma onda vendedora pra caramba. Então é isso que você falou. O efeito pro mercado pós-light foi muito pior. Com todo respeito aos cariocas, mas causaram muito pra gente. Vou botar uma pimenta nesse negócio. Mas ao mesmo tempo, pra quem tava conseguindo entrar ali, foi excepcional. Aí nas incentivadas, dia 10 de março, marcou o topo histórico. E a gente já viu o mercado voltando a ser mais comprador, porque entendia, empresa de muita qualidade, que é um AAA de verdade, sendo negociada IPCA mais 8, isento de imposto, aí já é demais. A gente viu o mercado voltar a ser um pouquinho comprador. Não voltou tão rápido, por quê? Tinha muita emissão bancária. Tinha CDB de bancão, pagando uma taxa bizarramente alta. E aí não teve essa força pro gráfico fazer assim, e a gente vê o preço voltando de uma vez só, o que é bom também, porque a gente vai fazendo as compras num timing saudável. Agora a gente já retomou os preços lá de fevereiro.
Então a gente já tem já tá voltando ao preço. Na renda fixa é estranho, né? Porque quando cai é bom. Então, os preços foram para IPCA mais 8, já tá ali para o IPCA mais 6, daqui a pouco vai para o IPCA mais 5, retomando uma normalidade. Então é ótimo porque é o que você falou novamente. A gente tá nesse ponto de virada. O mercado tá acalmando, tá ficando mais comprador, os preços vão caindo e aí a gente vê a rentabilidade refletida nas cotas. Só espero que todo mundo não chegue para comprar muito tarde, porque esses preços devem ir melhorando, né? Vão fechando. Mas também tem alguma série de fatores. Então, se a gente pegar esse primeiro semestre de 23, a gente quase não teve emissão no primário. As empresas não foram ao mercado se capitalizar. Porque aí emitir IPCA mais 8 não dá, né? Fica caro mesmo. Mas agora a gente tá vendo, não. Leitura de mercado, pipeline ali para agosto tá bem mais forte. A gente tá vendo um volume de empresas querendo se capitalizar agora com essas taxas mais interessantes. Então a gente entende que, não sei o que vai ser velocidade, não tenho como prever, mas a gente entende que agora tá bom, porque você tá com essa onda de fechamento, se ficar mais estável também é ótimo, porque vocês vão ter mais período para alocar com taxa boa, e aí mercado primário emitindo novas ofertas, essa demanda vai ficando mais ajustada, sabe? Então a gente tá voltando a sorrir agora. Porque o mercado tá ajustando. E assim, no começo do ano, os bancos já tinham sinalizado que ia ter muita oferta de debêntures incentivadas esse ano. Porque teve marco do saneamento, marco do gás. Então, muita empresa já estava assim, com o projeto pronto só para emitir a dívida. Agora, todo mundo segurou e deve vir uma onda forte nesse segundo semestre, com esse volume que ficou represado aí. Se vocês pegarem manchete de jornal do começo do ano, era isso. Putz, volume de ofertas de debêntures incentivadas deve ser forte em 2023. Não foi ainda, mas vai ser. Tem vindo já algumas emissões grandes. Tem. Saíram, né, de saneamento, né? Saíram algumas já? Saíram Iguá, Egea, né, que foram maiores. E só para fazer um resumo, de uma forma bem simplista, a gente pensa muito em bolsa e eu estou pensando em fazer uma métrica para spread, para crédito aqui. Eu posso dizer que a gente já voltou para um período antes de Light, mas ainda não antes de Americanas, é mais ou menos isso? Tá no meio ali de Light. Meio de Light. Dá para fazer esse paralelo. Porque, na verdade, o preço... Isso é uma média de mercado. Mas o preço de tudo não vai junto. Tá. Então, se você pegar um papel AAA, já pode estar até antes. Tá lá de janeiro já. Porque Entendi. É mais negociado, sai mais negócio antes. O mercado já ajustou, já tá no preço justo ali dele. Não tem tanta gordura de prêmio pra você entrar agora. Mas outros AAAs não, o duplo A também não. Então, essa média de mercado reflete esse preço ali de fevereiro, mas a gente tem vários dentro ali, alguns setores ficaram para trás, algumas empresas que dá para ter uma oportunidade muito boa de resultado. E aí, uma segunda pergunta que passa rápido, já a gente tá terminando o podcast. A gente teve uma elevação agora da Fitch, né, de rating. E aí, usualmente, a gente vem com o soberano, vem na sequência as empresas, né? Como é que fica para o mercado? Porque assim, isso pode se traduzir em menos spread ou não? E a segunda pergunta mas também pode melhorar o volume, a oferta, enfim... Como é que isso traduz para a empresa, de fato, né? A melhora do rate soberano? Por enquanto ainda é marginal, né, o ganho. Porque quando a gente está no high grade, já são empresas que até lá fora já até são bem vistas, né, que são muito grandes. E, tipo, quando a gente fala da incentivada, a empresa bem maior mesmo que a média. Tipo, eu não tô falando de varejista, que pode ter qualquer coisa, né? Uma varejista boa, uma varejista ruim no meio. Empresas de setores super regulados aqui no nosso país, então é bom dar uma segurança ali pro investidor. E essas empresas são repassadoras de IPCA também, então, tipo, elas emitem a dívida de IPCA, mas também conseguem honrar com esse compromisso porque repassa ponta pro cliente, no final. Então, pode ser que a médio prazo a gente pode ver um spread um pouquinho mais melhor ali para elas emitirem a dívida, mas por enquanto ainda vai demorar, assim, para ter esse reflexo pro mercado. Vai ser mais essa dinâmica aí de como que tá a oferta e demanda aqui no micro mesmo, né? De que banco tá olhando de, tem demanda mesmo, vou fazer mais oferta no primário, né? Porque senão eles não jogam papel para sobrar a emissão e não fazer captação, né? Então, pode ser marginal, mas um segundo da etapa aí. Tá.
Muito bom. Eu deixo só fazer uma última pergunta. Claro. Ele é só perguntador, né? O pessoal tá me passando aqui no ponto. Eu tô te passando e você tá passando pra mim a pergunta, né? Só pra última pergunta. Como é que tá hoje os fundos de Prev de vocês? Porque, pô, se for pensar numa Prev baseada em todos os benefícios, fala assim, pô, você não precisa pensar em outros fundos. É só fundo de... Vamos colocar nesse porque é a melhor coisa para você se aposentar, né? Você tem uma previsibilidade, volatilidade baixa, enfim, vários benefícios. Tem algum ponto. As incentivadas a gente não consegue fazer veículo de previdência. Porque aí você vai pegar PGBL e VGBL e você perde o benefício fiscal. Então a gente compra debênture corporativa mesmo. Hoje em dia, como esse ano foi muito louco para as incentivadas, a gente tem um percentual de debêntures incentivadas, porque mesmo pagando imposto dentro do fundo, tava com uma taxa tão alta que a gente comprou. Então tem um percentualzinho ali nas previdências. Eu acho que é um veículo que a galera não gosta de falar, né? Porque o nome é feio, não sei. A galera não gosta de falar de previdência, acha que nunca vai ficar velho, não sei. Mas faz muito sentido mesmo, né? Tem várias vantagens da estrutura. O que eu gosto da casa que a gente tem, que é bem legal? Esparta, Previdência e Inflação. O que a gente vai fazer? Comprar essas debêntures corporativas. E aí ela pode vir do jeito que for emitida, IPCA+, CDI+, dane-se, a gente ajusta para acompanhar o IMAB5. É a segunda vez que eu falo do IMAB5. Por quê? O IMAB5, ao longo prazo, ele tem um resultado muito bom. Um retorno real significativo e ele bate a maioria dos indexadores. Então, o IMAB5 nos últimos 10 anos bateu o CDI, bateu o Ibovespa, bateu a maioria dos fundos multimercados, a média deles, porque bateu o IHFA, que é o índice Hedge Funds da Ambima, bateu coisa de IPCA mais 5% ao ano, então você está falando de retorno considerável. E não tem tanta volatilidade assim, coisa de 3% ao ano de volatilidade. Então, para pessoa física, quando você fala, tô no fundo de inflação que segue uma B5, você tá com 2 meses negativos por ano, 3 meses negativos por ano na média, que retoma numa janela de 60 dias. Então, dá para tolerar, né? Você que é de renda variável, você consegue tranquilamente tolerar 2 meses negativos no ano, né? Não 2 anos. Não, e é bem justificável. Então, e um retorno real legal, sabe? Então, a gente, dos veículos que a gente tem de previdência, eu acho que esse é o mais interessante, assim, porque você tá no indexador que no longo prazo vai ter um retorno super legal, você tem um longo prazo a seu favor na previdência, não vai ter tanta volatilidade também. Então, acho que super cabe a previdência e inflação pelo indexador, assim, pela atratividade dele. Aí você tá no indexador que é muito bom ao longo do tempo, coloca ali mais 1% do prêmio de crédito, pô, dá pra equilibrar uma carteira. Coloca um pouquinho no fundo de ação também, eu acho que super faz sentido pro longo prazo de previdência, mais um pouquinho nesse daí de inflação, acho que cabe bem pra todos os perfis, né? Vai ajustando ali de acordo com o seu perfil de risco. Não, e um complemento, não, já falei até aqui, mas você falou sobre o veículo previdência. Para mim, os fundos, principalmente multimercados, enfim, agora fundos também de crédito, trabalhar previdência é muito bom. Porque você, no comportamento do consumidor, você tem ali já um pensamento de longo prazo inerente. Total. Você já tem um pensamento de longo prazo, óbvio, se você for lá e estimular, vamos trocar aqui e ali, você faz dentro. Mas o veículo previdência tá ali, até pela vantagem tributária. Então, e o cara não olha a previdência o tempo todo, como ele olha o outro fundo marcado. Exatamente. Ele não sabe, às vezes, nem que previdência é um fundo que tá e a gente até traz muito dinheiro lá no bancão, a gente traz muito dinheiro em cima disso. Então, cara, pra fundo, eu acho que olhar a previdência é uma coisa que não pode ficar fora. Como hoje também, né, muitos fundos olham a questão, as assets mais, né? A questão do internacional influenciando. Né? Vocês, óbvio, têm uma história em crédito muito forte, eu acho que é isso, é dentro do sua área de potência, mas o internacional influencia. A gente tem até uma pergunta aqui do Brown, é uma pergunta internacional, hein? O Brown está em Houston. E que beleza, hein? Vou pra Houston em então, setembro. Você pode encontrar com o Brown. Ele fez uma pergunta. Underline Brown aqui, ele mandou como a política, né, internacional monetária, principalmente, ele falou de japonesa, falou de algumas aqui, influenciam, então, esse aumento de taxa de juros, enfim, no crédito aqui no Brasil e na demanda do seu produto também. Sim, acho que isso é importante. Legal. Acho que até abriu um parênteses antes. A gente tem um fundo que tem mandado para comprar bonds, que é o Spartamax lá para qualificado. Só que tem muita vol comprar papel lá fora.
E, não sei se a pessoa física aguentaria ver isso. A previsão Agride um pouquinho. A cota do fundo ia oscilar um pouco. Então, a gente já pensou algumas vezes, oportunidade aqui entrar, mas até agora a gente hoje tá sem alocação em bondes, que é uma pergunta que aí é recorrente também. Porque tem muita coisa no Brasil, né? Que é bom pra comprar já. Então, aqui que tem essa simetria de preço, que, você pega incentivada, que tá na mão de PF, pessoa física gira muito o portfólio, então abre muita oportunidade pra você comprar com taxa que a pessoa física às vezes tá vendendo na janela, cara, não vende agora, tá bom pra comprar, e a gente tá na ponta compradora. Então, a gente entende que esse ambiente aqui é muito saudável pra gente. Acho que quando a gente olha inflação global, assim, tá todo mundo assustado, né? Porque é um fenômeno que a gente não tem lá nos Estados Unidos, não tinha isso. E isso, as pessoas também, assim, o que eu faço, né? O Fed subiu os juros agora, vai continuar subindo, não vai? E eu acho que o Brasil tá muito mais bem preparado para isso, tanto que foi o primeiro país que subiu, já estamos agora na toada de descer juros. Então, o nosso histórico inflacionário permite que a gente tenha cartas na manga para conseguir solucionar os problemas e a gente conseguiu ali segurar no combustível, deu uma super segurada na inflação, entendeu? Lá fora, eu acho que eles nem pensam em mecanismos diferentes para conseguir controlar isso, então todo mundo fica um pouco mais assustado. Então, pra gente, na verdade, por enquanto, é marginal também, porque a gente tá com os juros super altos, né? Mas aí acaba não vindo pro crédito. Vai vir o que tem dinheiro lá fora, vai vir para título público, vai vir fazer... ficar um tempinho aqui, como que chama? Esqueci, fazer do dólar lá, que eles entram aqui e saem rapidão, esqueci o nome. Mas pra gente é mínimo, assim, porque esse fluxo acaba que não vem pro crédito efetivamente, mas poderia vir, né? Porque... Seria bom, né? Seria bom, tô doido pra captar os gringos aqui pra alocar crédito privado, porque o prêmio é alto, dependendo ali da empresa que você pega, o risco é super controlado, mas eu entendo que, assim... O mundo todo não é preparado para esse mundo inflacionário pós-Covid ali, com muito dinheiro que foi emitido. E a gente tá muito já manja, né? Já sabe como que é. Tem tempo, né? Tem as manhas, total. Então, pra gente é muito mais tranquilo. E é o que eu falei, você pega incentivado, que emite IPCA+, pras empresas tá tranquilo, entendeu? Muito bom. Brenda, a gente tem mais 2 minutinhos. Tem mais uma pergunta da audiência? Senão... Tem mais um. A gente falou de 3 e vamos abrir porque o pessoal mandou pergunta, então vamos abrir mais um. E até bom, porque é bom para fechar até para você também dar uma explicação bem interessante. O Lucas Neves, ele mandou os pontos principais para analisar entre 2 fundos do mesmo segmento. E como vocês estão há muito tempo, com certeza você já passou muito por isso, né? Fundo do segmento aqui não falta, né, agora. Como que vocês trabalham isso? E aí fala um pouquinho também do seu fundo e do... Não, eu gostei da pergunta, que é do mesmo segmento. Ele botou do mesmo segmento. Porque... Ele botou até em negrito, segmento. Eu falei, porque, a galera começa... 2 fundos qualquer. Eu até, sei lá, não sei se eu fiz certo, mas eu falei, uma B5 bate os fundos multimercados, né? Mas também tô falando do indexador, não tô falando do que a gente faz. Mas muita gente compara, o seu fundo aqui de renda fixa não bateu tal coisa. Eu falo, claro. O risco é totalmente diferente, é muito difícil. O que eu olharia muito é histórico da gestora. Quem são as pessoas que estão ali dentro, assim. Porque eu acho que... Nada contra, tem um monte de gestora vindo nova, mercado, não sei o quê. Mas, gente, faz muita diferença você tá com uma equipe que tá junto há muito tempo junta e que tem uma experiência ali em fazer esse negócio. Porque, às vezes, tem um cara que saiu do banco lá, excepcional. Só que ele sabe fazer... O trabalho dele é diário. Ele não sabe tocar uma empresa, tocar um negócio. A gente tem o Ulisses hoje, muita gente acha que ele é gestor, mas ele é CEO. Ele participa ali, tá do lado, senta do lado da gestão. Só que ele tá até um degrau acima, porque é uma empresa, você tem que saber tocar aquilo ali. Eu acho que muitas vezes algumas gestoras se perdem nesse processo, porque é uma empresa que não é só, vou tocar o fundo ali, aí cobra do comercial, fui bem esse mês porque você não captou, sabe? Eu acho que tem essa parte atrás ali, que a empresa tem que ser bem tocada, ser bem gerida e para conseguir sobreviver ao longo do tempo. Quantas empresas já quebraram, né? A gente mesmo fala de vez em quando, nosso concorrente 10 anos atrás é diferente do de 5 anos atrás e vai ser diferente daqui a pouco, porque vai reciclando, né? Então eu colocaria um peso muito forte ali na equipe e na gestora que tá por trás.
Hoje em dia, com rede social, com o YouTube, é cada dia mais fácil ter acesso à informação. Questiona, pergunta, pô, quanto tempo a galera tá aí, que essa pessoa faz de verdade, sabe? A gente tem abertura para isso. Olharia isso, olharia como que o histórico do fundo mesmo. Eu ia falar até de drawdown, mas engraçado, porque esse ano provavelmente a gente teve um dos maiores drawdowns. Olha que coisa. Por quê? Geralmente, o que a gente faz? Estão Americanas ali na quarta-feira à noite, né? Quinta-feira de manhã, a gente chegou já preparado para vender tudo que era papel pior na nossa avaliação em relação ao risco de crédito e tudo que era classificação menor mesmo de rating de mercado. Por quê? Para fazer caixa para os fundos, para se viesse uma onda de resgate muito forte, a gente está preparado, mas também para ter dinheiro para comprar quando o preço ficasse mais interessante. E aí, a gente pode até comparar que às vezes a gente dá uma embarrigadinha ali para trás de pares ou fica igual. Só que geralmente a gente volta mais rápido, porque a gente focou em comprar esse papel AAA, que é o que eu falei que negocia primeiro, que dá o resultado primeiro, depois a gente consegue reciclar a carteira de novo e pegar uma segunda fechamento de preço. Então, muita gente acaba falando de drawdown, acho que eu nem falaria assim, mas pegaria essa consistência ali ao longo do tempo e como que foi recuperações depois. Não só, caiu aqui, esse caiu mais do que esse, mas e depois? Que voltou junto ou mais rápido? Ou janelas móveis, né, mais longas. Mas eu colocaria essas duas coisas aí para pessoas olharem. Tem muitos fatores, né, para olhar, para variar um fundo. Assistir o vídeo de vocês, né, pô? Super espaço que vocês dão, dá pra gente falar um monte sobre... Assiste os 10 episódios agora, depois já assiste o resto, pronto. Já dá pra ir tendo uma balizada aí de informações. Muito bom. Glenda, eu tenho uma última coisa de 5 segundos, só para você falar sobre novidades, né, da Sparta. Isso é muito bom. Novidades? Vocês fizeram captação recente, enfim, falar um pouquinho do que está acontecendo na casa. Overview aí da casa. A gente fez uma captação recente do CDI 11, agora. Foi uma oferta pequena, mas a gente captou até além do que a gente tinha proposto ao mercado. Segundo semestre, espero... Não posso falar, né? Mas espero que a gente tenha novas rodadas de captação. De fundos novos de estrutura, a gente está com um fundo de debêntures incentivadas pré-fixado. Em breve, spoilers. Isso pra sair. Já começou ele, eu tô esperando há 6 meses. Aí eu trago pra vocês. Tá bom. Porque quando der 6 meses já tem histórico, já posso falar indexador que a gente vai usar. E aí é um produto com uma carinha diferente. Você não pode falar, mas se vocês clicarem ali no mais retorno, dá pra procurar. Vai ser listado. Não, fundo aberto mesmo. Fundo aberto normal. Aí, tendo demanda, a gente eventualmente fazer um listado. Para listado, por enquanto, nada no radar. O que a gente tem estudado, porque eu tenho recebido muita demanda, assim. A galera tem falado, e um fundo tipo Juro 11, tipo CDI 11, só que sem pagar o dividendo. Que é o que a gente começou ali. Será que faria sentido? Teria demanda? Porque aí a cota ia só se valorizar. Sim. Aqui não paga imposto na venda, será que faz sentido? Então a gente tem sondado o mercado. Inclusive, se vocês tiverem sugestões aí, podem ir mandando pra gente. Porque aí, pelo menos, eu tô coberta ali. Quem quer dividendo, tem aqui. Mas se você não quiser, tem uma segunda possibilidade. Botãozinho ali acumula mais um pouquinho. De escolher. E vocês dá a possibilidade, né? Então, isso eu tenho sondado aí. Mercado deixa aberto aí pro público. Se alguém tiver comentários, coloca aqui pra gente. Que me Juros ajuda. 11 e acumulação. Seria. Ô, Glenda, deixa os contatos aí. Site, redes sociais. Sparta.com.br, inclusive estamos atualizando o site, daqui a pouco vai vir um site novo. Aí estamos no Instagram, Sparta Investimentos, no Twitter, Sparta Fundos, e no YouTube também, Sparta Fundos. E tem o meu Twitter também, Glenda Ferreira. Muito bom que vocês podem me mandar pergunta lá que eu respondo rapidinho. E fazendo uma spoiler aqui, uma propaganda também, o site é muito bom, principalmente a parte dos fundos listados, boa. Os fundos listados. Tem tudo que você... Até mais, né? Mais do que precisava. Mais que muita empresa de capital aberta que deveria ter. Não, até fundo de ações fica fazendo assim, não, a gente não pode falar que a gente não tá lá, tá Meu, comprado. Nosso é assim, entra no fundo listado. pode falar que a gente compra perto. Não é ruim, né? Meu, a gente mostra tudo. O nome do fundo, tipo, Juro 11, juro11.com.br no final. Entra lá em relatório interativo. Exatamente. Abre um Power BI.
que é completinho. Então tem assim, a carteira do fundo toda aberta, todos os papéis que a gente tem, percentual, qual que é o setor. Se você colocar em histórico, você consegue ver, tal empresa, a gente tinha X%, no outro mês vendemos, compramos, o que é evolução ao longo do tempo. E não é 3 meses atrás. A gente, no quarto dia útil ali, mais ou menos, a gente já libera a carteira com fechamento do mês passado. Então, vocês conseguem ver ao vivo ali, o que a Esparta fez esse mês. Dá 3 dias aí úteis que a gente solta a atualização para vocês. Então, acho que traz muita transparência. No final dos contos, é isso que a gente, né, quer que as pessoas se sintam confortáveis em entrar ali nos fundos. Muito bom, excelente. Glenda, obrigado demais. Feliz aniversário, né? Para Esparta, que venham mais 30 anos. Pô, mais 30 anos. É muito tempo, fala aí. E junta aí. Mais do que a minha idade. Vamos utilizando. De mercado, né? Vai ser que tá de mercado, é isso. Acompanha. Glenda, muito obrigado. Obrigadeu, gente. Marcão, muito obrigado. Muito gentil, até a próxima. Galera, muito obrigado por esse 10º episódio e que venha mais tantos como mais 30 anos da Esparta também. Obrigado.